A gente sabe que procurar emprego não é uma das tarefas mais agradáveis que nós temos que enfrentar na vida adulta. E ainda mais se você está procurando uma transição de carreira. Quando você trabalha numa área que é mudar de área, quer vir para a área de segurança da informação, ou mesmo quando você não tem experiência nenhuma, você nunca trabalhou em nenhuma outra empresa, o que eu tenho para te dizer é não se preocupe, porque para tudo nessa vida tem uma primeira vez. E você com certeza pode encontrar um emprego que te dê a primeira oportunidade de trabalhar na área de cibersegurança. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado na área de segurança, e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de contratação das pessoas e o que você pode ou deve incluir dentro do seu currículo para causar uma boa impressão no primeiro momento e ser convocado para uma entrevista de emprego. Bom, dos métodos para se encontrar a tão desejada vaga na área de segurança, de longe o mais fácil deles é o método da recomendação. Quando uma pessoa, um amigo ou uma pessoa que você conheceu num evento ou que você fez amizade tomando uma cerveja, por exemplo, e essa pessoa faz a sua recomendação para a área de recursos humanos ou para o gerente que vai contratar a vaga, né, que tenha aquela vaga, o gerente da área de segurança da informação. Então é por isso que nós falamos que o network profissional, ou mesmo o network que você faz em eventos, ele é uma forma das mais fáceis de se conseguir uma vaga. E mesmo que você não conheça absolutamente ninguém da área de segurança, procure saber onde estão os eventos, procure conhecer quem são as pessoas da área que trabalham nessa área que você quer trabalhar. E com isso, você pode procurar essas pessoas em outros horários, em outros locais, e realmente abordar, dizer o que você quer, né? Que você quer uma vaga ou que você quer começar a trabalhar nessa área, pedindo dicas, né? Obviamente, você não pode ser agressivo ou ah, chegar muito rápido na pessoa, de modo que a pessoa possa se assustar, entendeu? Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é você ter esse network profissional. Em outras cidades, você pode também ter grupos de usuários ou, por exemplo, capítulos de certificação de segurança. Não é porque você não tem uma certificação que você não pode participar do capítulo. Muitos deles abrem as portas para quem não são profissionais certificados ou quem não faz parte daquela associação. Porque, o óbvio, né, eles querem que você, no futuro, depois que você seja um profissional da área de segurança, que você participe, que você se certifique naquele capítulo, naquele método de certificação que eles oferecem ali. Então, eventos e reuniões e cursos abertos, conferências, tudo isso são meios que você pode utilizar para fazer network, para conhecer pessoas e conseguir uma recomendação de emprego. O segundo passo, que eu acho que também é um dos mais fáceis e que eu recomendo para boa parte dos meus alunos, é que se faça uma transferência interna. Significa o seguinte: você já trabalha numa empresa, nessa empresa tem uma área de segurança e você ainda não trabalha na área de segurança. Você trabalha, por exemplo, na área de TI ou em uma outra área dessa empresa. Eu conversei recentemente com uma pessoa que trabalhava na área industrial da empresa, era um operário da empresa. E, mesmo assim, essa pessoa conseguiu uma oportunidade de trabalhar na área de cibersegurança. Então, a transferência interna, ela é fácil porque o RH que faz a contratação, ele sai ganhando quando ele contrata um profissional que já está dentro da empresa. Ele não tem um tempo de espera para esse profissional chegar, ou para essa pessoa chegar a trabalhar na vaga. Ele também não tem o tempo de aprendizado de como funcionam as coisas naquela empresa. Você sabe, toda vez que você troca de emprego, os primeiros 1 ou 2 meses, você dificilmente vai começar a produzir para a empresa. É o tempo que você gasta para aprender
as regras da empresa, quem são as pessoas com que você vai trabalhar, ou, por exemplo, em que localidade, o que a empresa faz. Então, esse tempo a gente considera um tempo perdido. E isso todo mundo que contrata sabe que esse tempo é um tempo perdido, que o funcionário está ali ganhando para a empresa, pela empresa e não está produzindo. Então, contratar um profissional que já é da empresa, uma transferência interna, a gente ganha nessa compensação de tempo que o profissional não tem que se adaptar à empresa. Ele já conhece toda a empresa, ele já conhece algumas pessoas, talvez vai ter que conhecer pouco mais, mudar um pouco o ciclo de amizade, dependendo do departamento que ele está, mas é uma das maneiras mais rápidas e fáceis de se conseguir uma vaga na área de cibersegurança. E por último, e não menos importante, os anúncios de vagas. Quando você vai ao site LinkedIn ou vagas.com.br e procura por vagas na área de cibersegurança e se candidata a essas vagas através do botão aplique ou cadastre para a vaga ou candidate-se para essa vaga. E nesse processo, ele é um pouco mais difícil, porque primeiro o RH recebe dezenas de pessoas querendo trabalhar na área. E segundo, é que as pessoas elas vão competir bastante e você está, vamos dizer assim, no mesmo nível que todos, porque ninguém te conhece ali naquela empresa, talvez um ou outro já tenha sido recomendado, então já está melhor classificado, mas não precisa perder a esperança, porque mesmo que você não tenha uma recomendação, ainda assim, na questão de anúncio, pode ser que você consiga avançar aí algumas casas do processo seletivo, mesmo você não tendo essa recomendação. Mas saiba que, obviamente, é um pouco mais difícil. Você já está, vamos dizer assim, perdendo um pouco do que os outros que estão disputando com transferências internas ou recomendações. Não é impossível, mas já é um pouco mais difícil. Então, por isso que dificilmente eu trabalho com os meus alunos essa questão do anúncio. É óbvio que tem que se trabalhar, tem que saber como buscar vagas, como se candidatar a vagas. Tem muita gente que é contratada através de LinkedIn, ou, por exemplo, o RH chega até o profissional por conta de algumas palavras-chave que você coloca no seu LinkedIn, e isso eu vou deixar para um outro episódio, né? De todos os métodos de busca de empregos, recomendação, transferência ou anúncio, em todos eles, você vai acabar caindo no mesmo funil, que é o funil do currículo. Então, vamos falar do currículo. Para que serve um currículo? Se eu já tenho lá o meu perfil, já cadastrei os meus dados no site, por que a empresa ainda pede um currículo? O currículo ele serve para dar uma visão mais rápida sobre a pessoa, sobre o candidato, e com essa visão rápida, tanto o RH quanto a área de segurança, ela vai fazer uma pré-qualificação dos candidatos. Então, imagine, existem algumas vagas da área de segurança que o RH recebe 30, 40, às vezes 50 currículos diferentes. É impossível chamar 50 pessoas para um processo seletivo, para fazerem entrevistas. Seria um tempo muito grande. Então, normalmente, o RH ele escolhe, em média, 5 pessoas apenas. E dessas 5 pessoas, somente 3 que vão para a entrevista com o diretor. Isso eu estou falando é uma média, tá? Não é toda empresa que vai funcionar assim. Tem empresas que entrevistam 10 pessoas, tem empresa que convoca todos os candidatos numa sala, faz um processo seletivo com outras atividades, com testes, com várias pessoas. Então, eu estou falando aqui sobre uma média e também tomando como base as empresas onde eu trabalhei e onde eu acompanhei o processo seletivo como entrevistador. Então, normalmente, o RH escolhe 5 candidatos
que são melhor qualificados, e desses 5, eles chegam a entrevistar os 5 e somente 3 ou 4 é que passam, então, para a segunda fase, que é onde o RH passa para a área de cibersegurança fazer a avaliação final. Então, o primeiro filtro que você deve passar é o de recursos humanos. E o currículo ele serve para avaliar você como a pessoa que se candidatou àquela posição e vai procurar, por exemplo, informações como aonde você mora, porque para o RH é importante saber o bairro ou a cidade onde você mora, para saber o quanto tempo que você vai gastar de deslocamento. Obviamente, se você mora numa cidade muito longe, por exemplo, tem pessoas aqui em São Paulo que moram em Santos e trabalham em São Paulo. E a gente sabe que isso é muito custoso em termos do profissional e ele tem que respeitar certos horários. Então, determinadas vagas que não tem um horário fixo de trabalho não pode ser alocada para um profissional desse, que mora em Santos e trabalha em São Paulo. Então, ou que mora na região ao redor de Campinas e vai trabalhar em Campinas. Então, por isso é importante que o RH saiba, no mínimo, o bairro e a cidade onde você mora, para saber qual é a distância do escritório ou da empresa onde você vai ter que trabalhar. Também o RH vai avaliar experiências anteriores. Mas, Fábio, você acabou de me dizer que esse currículo pode ser utilizado para pessoas que não têm experiência na área de segurança. Sim, mas mesmo que você tenha trabalhado em outras empresas, é importante você constar no seu currículo e dessa maneira o RH vai saber, por exemplo, que você já tem uma experiência, que você já sabe respeitar horários de trabalho, que você já sabe certas coisas como o que é um vale-refeição ou o que é um holerite, já tem carteira de trabalho e tudo mais. Isso facilita muito para o RH e também se você trabalhou numa empresa anterior e esse profissional de RH conhece o profissional de RH daquela empresa, ele pode entrar em contato com a empresa e pedir informações sobre você. Se você é um profissional dedicado, se você respeita os horários, se você não dá trabalho, porque o que o RH deve evitar é que seja uma pessoa, primeiro, que não consiga trabalhar na sociedade, dentro da empresa, com outros colegas de trabalho, e também evitar, por exemplo, de ser um profissional problema. Então, o RH ele vai fazer tudo isso. Além disso, o RH também vai olhar a parte de estudo. Aonde você estudou, ou que faculdade você faz, ou quais cursos você já fez, um pouco para tentar qualificar o seu nível de expertise na área que você está se candidatando. Ou expertise associado. Então, significa, eu não preciso ter todas as formações de segurança para me candidatar a uma vaga de segurança. Mas se eu tiver formação na área de processamento de dados, ou ciências da computação, ou engenharia da computação, obviamente eu já tenho pré-requisitos que podem me levar à qualificação como profissional de segurança da informação, mesmo que eu ainda não tenha experiência. Então, vale ressaltar estudos que você fez na área que você está buscando ou áreas próximas à área que você está buscando. O segundo filtro de currículo esse seu currículo ele vai passar pela mão dos profissionais de segurança que vão fazer a sua avaliação. Tem empresa que tem uma entrevista técnica, tem empresa que tem 2, 3 entrevistas técnicas, e já o técnico, ele não vai perder tempo em saber se você mora longe ou perto da empresa, se você vai precisar de transporte público ou não, se você tem um bom estado de saúde ou não. Ele não se preocupa em analisar você como pessoa. Ele vai avaliar o seu perfil profissional para saber se você tem um mínimo de experiência na área ou se você pode ser uma pessoa que pode ser treinada para trabalhar nessa área. E é aqui que a gente faz o nosso primeiro pulo do gato. Porque se você trabalhou em áreas correlacionadas com tecnologia, você deve listar essas áreas e deve falar da sua experiência com tecnologia.
Muitas das coisas da área de cibersegurança, elas obviamente vão precisar conhecimentos prévios na tecnologia. Eu não posso ser um profissional de cloud security se eu nunca trabalhei com cloud security, ou com cloud pelo menos. Então, se eu quero contratar um profissional de cloud security e o profissional não tem experiência em cloud security, mas ele tem experiência em AWS, ele tem experiência em Google Cloud Platform, em Oracle OCI, já me traz bagagem o suficiente para eu treinar essa pessoa, no mínimo, dos quesitos de segurança. Então, eu já tenho experiência prévia na área. Se eu preciso de um profissional de segurança em software, desenvolvimento seguro, é óbvio que eu vou contratar uma pessoa que já tenha experiência como desenvolvedor. Porque essa pessoa que já foi desenvolvedor um dia, ele ou ela vai poder falar uma linguagem mais fácil com outros desenvolvedores. Já vai poder passar a sua experiência, já sabe das tecnologias envolvidas. Então, é óbvio que um profissional que já trabalhou com desenvolvimento, ele pode ser adaptado para trabalhar com desenvolvimento seguro, com segurança de aplicações. Então, é isso que o profissional técnico, ele vai olhar no seu currículo, por mais que você não tenha experiência de segurança. Correto? Então, ou mesmo, por exemplo, eu já tive um aluno que ele foi suporte técnico. Ele instalava imagens de Windows em máquinas. E ele, obviamente, foi para trabalhar na área de segurança de desktops, segurança de recursos para o usuário. Né? Então, tem diversas áreas da área de segurança onde você pode se aplicar. E ele, obviamente, já tinha o perfil, já tinha trabalhado com o usuário, já sabia como que era o deploy de diversas aplicações, atualização de aplicações. Então, isso torna muito mais fácil para nós da área de segurança adaptarmos esse profissional que não tem experiência para um profissional que vai ter a experiência necessária. Agora, existem certas coisas que você não deve fazer no seu currículo. E a primeira delas, você já deve ter ouvido em diversos lugares, que é: não se deve mentir no currículo. Porque a mentira tem pernas curtas. E principalmente na área de cibersegurança, a gente precisa confiar no profissional que está se candidatando para uma vaga. Mentir num processo seletivo para a área de segurança só nos dá a impressão que você não é digno de confiança e que eu não posso confiar os segredos da empresa para um profissional como esse. Então, se ele foi capaz, né, de mentir no currículo, o que ele pode ser capaz? Ele pode ser capaz, por exemplo, de implantar um malware dentro da empresa ou alguma coisa assim. Então, nunca, em absolutamente nenhuma opção, minta no seu currículo ou coloque algo que não é verdade. E aqui eu peço uma licença para contar uma história de um profissional que eu entrevistei e aí eu comentando sobre a posição e tudo mais, e ele perguntou, a pessoa X, o João, trabalha com vocês ainda? E eu, sim, essa pessoa trabalha conosco. Ah, porque eu conheço o João. Então, óbvio, eu imaginei, bom, é um colega do João e provavelmente é uma recomendação do João. E eu, naquele primeiro momento, eu anotei aquela informação e contou positivamente, obviamente, para esse candidato, porque ele já conhecia alguém da equipe e já por ter amizade com essa pessoa, ele poderia trabalhar de maneira mais fácil. Terminando a entrevista, eu entrei em contato com o João para saber, né, João, obviamente, é um nome fictício. Eu entrei em contato com a pessoa para saber, olha, eu tive aqui entrevistando a pessoa tal, ela falou que te conhece, e o que você pode dizer dessa pessoa? É uma boa pessoa, tal? Você recomenda para a posição que nós estamos oferecendo? E para minha surpresa,
O João, que ele tinha dito que conhecia, falou, olha, desculpa, eu não conheço essa pessoa, não me lembro. Até eu passei o perfil do LinkedIn da pessoa, do candidato, passei o currículo do candidato para ele, e ele falou, olha, de maneira alguma, desculpa, eu não conheço essa pessoa, e a pessoa está fazendo mau uso do meu nome. E eu fiquei tão chateado com a situação, que eu procurei o candidato e falei, olha, eu tive em contato com a pessoa que você falou que conhecia, e ela disse que ela nunca ouviu falar de você. E aí a pessoa tentou me explicar, não sei se foi pega na mentira, e ela tentou me explicar, não, eu conheço ele, eu não disse que ele me conhece. Ou seja, ele conhecia a pessoa de palestras, de eventos públicos que a empresa patrocinava, inclusive, como a Campus Party, e aí ele deve ter assistido a palestra da pessoa lá, e ele falou na entrevista, eu conheço tal pessoa. Quando você diz eu conheço tal pessoa, você está dando a impressão que a pessoa também te conhece, ou que você tem laços com ela. Então tome cuidado com o que você vai dizer na entrevista, porque pode pegar mal. Agora, se ele queria dizer que, olha, eu conheço o fulano, porque eu fui na palestra dele, gostei muito, espero trabalhar um dia com ele e tal, né? Desenvolver um laço de amizade com ele, aí você está deixando claro que você conhece a pessoa de uma palestra, de um evento, de um canal no YouTube ou alguma coisa assim, mas que você não conhece aquela pessoa pessoalmente. É importante você deixar claro, para não deixar passar por essas situações. E, obviamente, depois desse transtorno, eu fui obrigado a negar a vaga para essa pessoa, porque eu não considerei que ela tinha os requisitos necessários para trabalhar na nossa equipe. Então, tome muito cuidado com isso. Né? Então, não é uma mentira, mas passou uma impressão de que era uma mentira ou ficou um mal entendido que não é interessante que você deixe, principalmente no seu processo de entrevista. Também, uma coisa que você deve evitar é não exagerar em coisas dentro do seu currículo que não tenham a ver com segurança ou com tecnologia. Eu já vi currículos que a pessoa colocou endereço residencial, colocou trabalhos voluntários que não tinham nada a ver, ou, por exemplo, a pessoa colocou que era doador de sangue. Ok, eu acho isso muito interessante, eu fico satisfeito que a pessoa seja doadora de sangue, mas para o currículo não tem muito a ver. E aí é um pouco de, como nós dizemos, encheção de linguiça. Você está colocando um conteúdo no currículo que não é relevante. Você pode colocar que você tem trabalhos voluntários ou que você é doador de sangue no seu perfil do LinkedIn, que ali tem locais específicos para isso. Agora, um currículo ele tem que ser sucinto. Você tem que dar informações que sejam realmente relevantes para a sua vaga ou para a área de cibersegurança ou tecnologia. Você pode, por exemplo, colocar que você fez cursos de Windows, de Linux, que são coisas relacionadas à tecnologia e que, obviamente, não tem direto com segurança da informação, mas pode ser aplicado em segurança da informação. Fora isso, se for algo que é muito fora da área, então é melhor evitar e deixar o seu currículo o mais limpo possível. Também evite que seu currículo fique tão grande ao ponto de passar de 2 folhas ou 2 páginas. Um currículo ele deve ter no máximo 2 páginas. E caso você tenha que imprimir o seu currículo, imprima-o em frente e verso, para que fique somente uma folha. Evite grampear 2 folhas ou entregar o seu currículo como 2 folhas, que a segunda folha sem grampo ela pode se perder e, mesmo grampeado, ela pode fazer um volume extra perto de outros currículos. Então, por isso, quando você for imprimir o seu currículo e ele tiver 2 páginas, imprima frente e verso, mas o ideal mesmo é que ele permaneça em uma única página. Quando for enviar o seu currículo para uma vaga ou por e-mail, não envie em formato Word. Muitas empresas não abrem o formato Word, arquivos do Word, porque eles podem, em sua grande maioria, conter malwares.
Então, prefira sempre o modelo PDF. Se o seu computador não imprime em PDF, você pode baixar uma impressora virtual de PDF, instalar essa impressora virtual e dentro do seu editor de textos, você mandar a sua impressão para essa impressora virtual que gera, então, o PDF. Mas os softwares editores de textos mais atuais, eles já têm opções onde você pode salvar o seu documento em formato PDF. E esse documento que você vai enviar para a empresa. O PDF não significa que ele não é para ser editado ou ele é somente leitura, porque existem softwares que podem editar PDFs também. Então, não é esse o motivo. O motivo é que ele passe pelos filtros de segurança e cheguem ao recursos humanos sem a necessidade de passar, então, por scanners ou alguma coisa assim, facilitando o trabalho do recursos humanos em receber o seu currículo, ok? E agora eu vou trocar aqui de tela e nós vamos ver um documento onde eu fiz um template de currículo para vocês. E aí nós vamos passar esse template e eu vou colocar esse template à disposição para vocês no meu site, que vai estar aqui na descrição ou do podcast ou do vídeo, para você fazer o download desse template. Nesse template, ele é muito simples, sem muito design, mas focado nas informações. E ele, se você não tiver nenhum template de currículo, ele pode ser o template ideal para você. Então aqui o nome da pessoa vai em destaque, porque facilita para que o Recursos Humanos encontre o seu currículo quando ele quer exatamente aquela pessoa. Ele já fez a sua entrevista e ele está procurando o seu currículo para passar para a área técnica ou alguma coisa assim. Então, ele deve dar um destaque maior para o nome da pessoa. Tente utilizar no máximo 1 ou 2 nomes. Se seu nome é muito comprido, utilize ele de forma primeiro e último nome apenas. Aqui nos dados pessoais, aqui é interessante colocar apenas o bairro e a cidade onde você mora. Você não precisa colocar o endereço completo, nem o RH e tampouco a área técnica precisam saber exatamente onde você mora. Somente o bairro e a cidade já são suficientes para o trabalho de processo seletivo. Também é importante que você coloque um endereço de e-mail e que você veja esse endereço de e-mail todos os dias para saber se o RH entrou em contato com você, te convidando para uma entrevista ou pedindo mais informações para você, e um telefone, de preferência um celular, onde você possa tanto receber mensagens do WhatsApp, Telegram, como receber ligações. Então, se você utiliza um telefone pré-pago, lembre-se de colocar créditos para que a pessoa consiga entrar em contato com você, não apenas por mensagens, mas também por áudio, que ela consiga ligar para você agendando uma entrevista, porque muitas vezes o RH ele precisa marcar a entrevista para o dia seguinte, e aí o RH ele prefere entrar em contato por voz para saber que a pessoa recebeu e confirmou a entrevista no dia seguinte. Fazer um convite por WhatsApp e aí você demorar para responder, isso também é um mau sinal. Então, fique atento. Se você colocou aqui um telefone que fique muito próximo de você e que você possa ficar atento a todas as chamadas para entrevistas. E também, se você tiver aí um LinkedIn, um perfil do LinkedIn, é interessante você colocar o endereço do seu perfil para que o RH também possa ver mais informações que não estão aqui no seu currículo em informações do seu perfil do LinkedIn. Posso colocar Instagram, Twitter, Facebook? Não necessariamente. Porque essas redes, primeiro, elas não são redes profissionais. Ah, mas Fábio, eu não tenho LinkedIn. Então, cadastre o seu LinkedIn, coloque o LinkedIn. Atualize o seu perfil no LinkedIn para que tenha as informações necessárias para uma vaga e não passe outras redes, porque não interessa para o RH ver as suas fotos, o que você faz, ou o que você pensa, principalmente em redes onde possivelmente você pode publicar algo que possa se arrepender depois, ou alguma coisa assim, ou algo que não demonstre exatamente como você é, pode passar uma falsa impressão
de quem você é. Então, evite outras redes, coloque apenas o LinkedIn. No próximo passo, você deve colocar um objetivo. E esse objetivo, principalmente porque você não tem muita informação no seu currículo, vale a pena você colocar um objetivo. E dentro desse objetivo, você deve responder a sua pergunta dessa maneira: o que você quer fazer da sua vida nos próximos 5 anos? Então, essa é uma pergunta que o RH pode te fazer na entrevista e é para determinar qual que é o seu objetivo de vida. E aqui, por exemplo, eu coloquei um que é: eu tenho interesse em me desenvolver como profissional na área de segurança da informação por identificar-me com o assunto de proteção de tecnologia. Então, essa é uma frase pronta, óbvio. Mas você pode criar uma frase que tenha a ver com a sua personalidade e que mostre um pouco mais de você. Lembre-se que tanto o RH quanto a área técnica, ela quer ver e conhecer um pouco mais de você através do seu currículo. Então, capriche e responda a pergunta: o que eu quero para a minha vida nos próximos 5 anos? E esse é o seu objetivo que você pode colocar aqui no currículo. Depois, nós vamos partir para a parte de experiência. Se você nunca tiver trabalhado, você pode pular esse passo, ou dentro de experiência, você pode colocar uma frase que você nunca exerceu um trabalho remunerado em qualquer outra área, né? Então, isso dá a visão para o seu contratante que você nunca trabalhou em outra empresa. Mas, se você trabalhou em outras empresas, é interessante que você coloque num formato que seja fácil de visualizar, como agosto de 2021, e aí não tem outra data. Então, isso significa que eu ainda estou trabalhando nesta empresa. Qual é a empresa? Que é o nome da empresa. E o que eu faço lá? Meu cargo lá é especialista de infra. Aí, logo abaixo disso, no máximo em 3 linhas, você deve fazer uma descrição sucinta do que você faz lá. Por que você precisa fazer isso? Porque em empresas diferentes, o mesmo nome de cargo pode significar coisas completamente diferentes. Em uma empresa, encarregado de infraestrutura é uma coisa, em outra empresa, coordenador de infraestrutura é a mesma coisa que encarregado. Então, é importante que, além do nome do cargo que você coloca ali, que você faça uma descrição para que o RH e a área técnica entenda de fato o que aquele cargo significa. Por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, eles chamavam o pré-venda de arquiteto. Então, quando as pessoas falavam assim: eu quero trabalhar como arquiteto nessa empresa, e eu falava: bom, então você quer trabalhar vendendo produtos e tudo mais, e a pessoa fala: não, eu quero desenvolver projetos onde eu faço a arquitetura do projeto, do serviço. Aí eu explicava: bom, nessa empresa aqui, arquiteto de segurança é um pré-venda, ele faz a venda comercial. Então, é interessante que você coloque tanto o cargo quanto uma descrição no máximo em 3 linhas do que você faz nesse cargo. Como esse é o cargo atual, eu coloco no presente. Sou encarregado da instalação, manutenção e remoção dos servidores para a empresa. Controlo o inventário de hardware e software e verifico as atualizações do sistema. Porque você ainda está nessa empresa, então é presente que você usa aqui. Verbos no presente. Não fale em terceira pessoa, porque o currículo é você falando de você. Então, algumas pessoas utilizavam o currículo sempre na terceira pessoa. Fábio fazia isso, isso e isso. Então, não coloque na terceira pessoa, é você falando de você mesmo. Já o segundo emprego, ele tem data de início e data de fim. E aqui, nas datas, eu só coloco o mês e o ano, não preciso pôr exatamente o dia que eu entrei a trabalhar naquela empresa ou que eu saí daquela empresa. O mês e o ano já é o suficiente. E óbvio, 5 maio de 2018, agosto de 2021, a primeira data é a data de início e a segunda data é a data de fim. Isso também corrobora com eu sair dessa empresa B para a empresa A, né? Então eu deixei de trabalhar em uma empresa e fui para outra.
Na empresa B, eu era analista de infra e redes. Está vendo que mudou aqui o nome do cargo? Mas se você for olhar a descrição do cargo, ele parece ser semelhante. Então aqui você pode pôr no passado, porque você já fez parte dessa empresa, não faz mais. Então, ó, instalação de cabeamento de rede, dispositivos de Wi-Fi, responsável pela segurança do Wi-Fi, cadastro de dispositivos autorizados, prestação de suporte ao usuário, instalação de imagens e correção de desktops e laptops. Com isso, eu como profissional de segurança, eu já consigo visualizar que esse profissional ele pode trabalhar nas áreas de segurança de redes, segurança de recursos, né, de desktops, em alguns casos, segurança de software, porque ele já trabalhou com atualização de software, ou segurança de cloud. Veja que são 4 oportunidades que eu posso trabalhar com esse profissional, visto da experiência anterior dele. Então, por mais que ele não tenha experiência profissional em segurança da informação, a gente consegue avaliar que ele é um potencial candidato para essas áreas. Depois vem a parte de educação, onde eu vou colocar educação formal, tá? Então, aqui, se você está cumprindo, fazendo faculdade, você coloca o ano de início da sua faculdade e o ano previsto para terminar. Então, esse vídeo aqui foi gravado em 2022, por isso eu coloquei aqui uma data futura, dizendo, eu estou cursando. Eu não preciso escrever em nenhum momento aqui que eu estou cursando. Isso aqui já diz para nós que você está cursando. Na faculdade X, o curso é Tecnologia de Cibersegurança. De novo, eu vou colocar uma descrição aqui do que é o curso. Porque Tecnologia em Cibersegurança na faculdade X é uma coisa, na faculdade Y é outra coisa. Então é importante que a gente saiba o que você está estudando dentro dessa faculdade. Normalmente, essa descrição você pode pegar do site da faculdade onde você está estudando, e lá deve ter uma descrição, esse profissional vai fazer isso, isso e isso. É mais ou menos aquilo que você vai colocar aqui no seu currículo. Também obedecendo o máximo de 3 linhas. Não precisa ser muito longo nessa descrição, tá? Porque as pessoas têm pressa, quando leem o currículo, ela tem pressa de entender aquilo que está escrito. Não vai perder muito tempo pesquisando isso, ok? Se eu já terminei a minha faculdade, obviamente as datas aqui vão ficar no passado. Então eu, por exemplo, fiz a minha faculdade em 2000 a 2003. Então aqui eu coloco 2000 a 2003, já significa que eu concluí a minha faculdade. Se eu não concluir a faculdade, você não coloca ela na lista. Por quê? Porque você não concluiu a sua faculdade. Você vai colocar somente aquilo que você está cursando ou que você concluiu. Ah, mas eu não terminei a faculdade, mas eu quero colocar que eu estudei 4 anos da faculdade. Gente, você não terminou a faculdade, você não tem faculdade. Infelizmente, você não concluiu. Ninguém quer contratar uma pessoa que cursou a faculdade, mas não concluiu. Entende? Então, assim, volte para a faculdade e conclua. Ou comece outro curso, reaproveite suas matérias, mas conclua a sua faculdade. Ou se você ainda não fez faculdade, porque não tem condições, e a gente sabe que no Brasil ainda é difícil fazer faculdade, eu só tenho o 2º grau. Então você vai colocar o ano de conclusão do seu 2º grau e vai colocar somente assim, educação, ensino 2º grau ou ensino médio completo ou alguma coisa assim. E aí coloca o nome da sua escola. Não é necessário colocar a sua descrição, porque a gente sabe que o ensino médio ele é padronizado em várias escolas. Então, basta dizer que completou o ensino médio, já é o suficiente. Tá? Não precisa colocar, mas eu pretendo fazer faculdade. Você vai pôr faculdade quando você começar e quando você concluir. Desistiu da faculdade, você não tem faculdade, infelizmente. Ok? Então, não coloque no currículo faculdade incompleto. Isso às vezes, dependendo do recurso humano ou da área técnica que está lendo o seu currículo, vai pegar mal isso para você, ok? Então, faça isso. Depois, se você tiver algum curso de educação continuada ou curso em escolas que tenham a ver na área de segurança ou tecnologia, seria interessante você colocar da seguinte maneira. Coloque o nome do curso, a escola onde você estudou e a quantidade de horas, tá? Aqui eu não coloco descrição, porque introdução à cibersegurança já significa o que é. Começando hacking ético com Kali, já explica o que é.
Se a pessoa tem dúvida, ela pode buscar a escola, pode buscar o curso para saber o que é aquele curso. Mas o mais importante aqui é a quantidade de horas que você fez nesse curso, o título e aonde você cursou, ok? Depois, você pode colocar aqui a parte de idiomas. E aqui, no idioma, você vai colocar o idioma que você quer citar, básico, avançado ou fluente. Tá? Tente trabalhar nesses três. Ou você está no básico, ou você está no avançado, ou no fluente. Fábio, o que eu sei? Como que eu sei que eu sou fluente, se eu sou avançado, se eu sou básico? O básico, gente, consegue escrever e ler em inglês. Você está no nível básico. Se você consegue conversar com uma pessoa ou ouvir uma conversa em inglês, aí você já está no avançado. Se você consegue desempenhar qualquer função ou falar com um nativo em inglês, não só da área técnica, mas conversar coisas normais, né, como o que a pessoa comeu, o que ela fez no final de semana, aí você está no nível fluente, ok? Esse é o meu critério. Não significa que está certo ou que está errado, ou que diversas pessoas têm critérios diferentes. Mas mais ou menos é básico, avançado ou fluente, e aí você decide aonde você está nesse processo, tá? Preciso colocar o português aqui? Óbvio que não. Se você trabalha no Brasil, você é brasileiro, você não precisa colocar. Agora, se você é um estrangeiro, você veio da Argentina, ou do Peru, da Bolívia, e mora aqui no Brasil agora, aí sim é interessante você colocar português, ou vai colocar, por exemplo, espanhol fluente, português avançado. E aí o RH sabe que você pode ter uma certa dificuldade, às vezes, ou que em certas situações você pode vir a precisar de ajuda. Não é demérito isso, tá? Existem muitos estrangeiros que moram aqui no Brasil e que buscam áreas de cibersegurança para se trabalhar. Por fim, aqui chegando ao final do nosso currículo, seria interessante você colocar a parte de conhecimentos. Em conhecimentos, você vai colocar coisas que não ficaram claros ao longo do currículo, que você tem aquele conhecimento que você julga que é importante para a área de segurança. Então, por exemplo, controle de inventários é um conhecimento que às vezes não ficou claro lendo o currículo, que você tem que você sabe fazer isso. Controle de recursos, avançado de Excel, em nenhum momento eu coloquei ali, mas às vezes é interessante eu saber Excel, um básico de Python, é interessante eu colocar. Avançado de Linux, cabeamento estrutura Cat6, proxy, VPN, aqui você pode colocar uma série de tecnologias, softwares que poucas pessoas conhecem, seria interessante colocar aqui, AWS, GCP, então coisas que podem complementar e fazer com que as pessoas prestem mais atenção no seu currículo. Algumas pessoas me dizem, nos conhecimentos eu coloco palavras-chave para o meu currículo ser facilmente encontrado numa busca ou alguma coisa assim. Gente, currículo não serve para isso. O que serve para isso é o LinkedIn. São perfis online, onde a pessoa tem ferramentas de busca melhores. As pessoas do RH, elas não fazem busca em currículos para encontrar palavras-chave. Então, não vale a pena isso. Então, em conhecimentos, você vai colocar coisas que você acha relevante. Por exemplo, eu trabalho com equipes muito bem, ou eu tenho liderança, sabe? São soft skills que nós chamamos. São aqueles conhecimentos ou habilidades que você tem que podem complementar o seu trabalho, certo? Então, vale a pena você incluir aqui nos conhecimentos. E com isso, a gente fecha esse template do currículo. Ele tem bastante coisa, embora ele seja bem breve aqui. E agora cabe a você baixar esse template e poder editar da maneira melhor possível para mostrar os seus conhecimentos, mostrar você como pessoa, e te desejo também toda boa sorte para encontrar a sua vaga, o seu emprego na área de cibersegurança. Então fico mais uma vez por aqui, espero ter contribuído com vocês, dando esse perfil de currículo, falando um pouco mais sobre o processo seletivo. Se você quiser ouvir mais, e esse foi um pedido de um dos inscritos no canal do YouTube,
Espero ter correspondido às suas expectativas, falando sobre o currículo para iniciantes. E se você tem mais dúvidas, pode colocar aqui nos comentários e eu vou procurar respondê-lo ou respondê-la no menor tempo possível. Se você tiver sugestão de outros temas, você também pode colocar aqui e eu preparo um vídeo para você, ok? E se você quer que eu traga uma pessoa para ser entrevistada no programa Conversa Segura, para a gente saber como foi o início de carreira dessa pessoa, também você pode sugerir aqui nos comentários que a gente vai tentar trazer essa pessoa o quanto antes. Muito obrigado pela sua audiência e, como eu sempre digo, fiquem seguros.